Disciplina História da Psicologia. Platão, a filosofia na psicologia. Platão era um dos filósofos que se preocupava em explicar a memória, aprendizagem, percepção e comportamento anormal. Pertencente ao segundo período da filosofia antiga, conhecido como socrático. É considerado o maior discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista. Ele se opõe aos sofistas e escreve em forma de diálogo, e busca estabelecer como conhecimento verdadeiro o que é em si. Seus principais temas são teoria do conhecimento e política. Segundo Platão, o conhecimento humano integral fica dividido em 2 graus: o conhecimento sensível, obtido através dos sentidos, e o conhecimento intelectual, obtido através do raciocínio e indução. Para Platão, o homem se divide em 2, uma parte material, corpo mutável, e uma parte imaterial, alma imutável. E a alma está dividida em 3 partes: racional, irracível e concupiscente. Platão escreveu em forma de diálogo a história do mito da caverna, onde relata a vida de alguns homens que desde a infância se encontraram aprisionados em uma caverna, com uma pequena abertura por onde penetra a luz. Os homens passam o tempo todo olhando para uma parede no fundo, onde se formam sombras vindas do mundo externo, e as vozes ouvidas são então atribuídas às próprias sombras, para eles a única realidade. Quando um dos cativos consegue sair, percebe que tinha vivido num mundo irreal. Platão usa todas essas imagens para dizer que o mundo que percebemos com os nossos sentidos é um mundo ilusório e confuso, é um mundo das sombras. E o mito tenta explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos próprios sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. A teoria das ideias é o centro do pensamento platônico. Para ele, as ideias foram estruturadas seguindo um sentido diferente daqueles que atribuímos a elas atualmente. Ele costumava dizer que as ideias são o verdadeiro ser, a essência de todas as coisas, o que dá formato a todo o resto. Platão achava que existia uma realidade abstrata dentro da realidade material. Essa realidade abstrata seria o mundo das ideias, que é o responsável por dar forma a tudo que nós conhecemos no mundo material. O mundo das ideias seria o lar de todas as ideias primordiais, ou seja, é apenas lá que se pode encontrar as ideias imortais e perfeitas. Tudo o que vemos aqui é apenas uma sombra do que realmente existe lá. A psicologia de Platão trouxe um conjunto de preocupações e indicações que foram retomadas por teorias psicológicas posteriores. O entendimento de uma alma organizada em diferentes níveis antecipa a organização das áreas básicas da psicologia contemporânea, ou seja, sensação, percepção, memória, emoção e cognição, e mostra as dificuldades das relações entre motivação e emoção. Apresenta um breve esboço de saúde mental e ainda levanta o problema das diferenças individuais. Com relação à sua justificativa lógica, é importante lembrar que Platão era primeiramente um estudioso da astronomia. Dessa forma, um método dedutivo baseado na matemática e na geometria era a garantia para estabelecer um critério de verdade para o conhecimento. Esse filósofo procurou definir um lugar para a razão do nosso próprio corpo. Definiu esse lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma do homem. A medula seria, portanto, o elemento de ligação da alma com o corpo. Este elemento de ligação era necessário porque Platão concebia a alma separada do corpo. Quando alguém morria, a matéria desaparecia, mas a alma ficava livre para ocupar outro corpo. Portanto, entendemos que Platão é atual por ter uma identificação dos questionamentos de sua época com os questionamentos do mundo contemporâneo. Obrigada.